Olá, empresária, mãe, mulher. Sou a Patrícia Reis e hoje vou conversar com vocês a respeito de empreender com filhos pequenos. Hoje eu estou aqui na casa da minha mãe, na cozinha da casa da minha mãe, que é um ambiente que eu gosto muito, por isso esse fundo diferente, cheio aqui de coisas representativas emocionais. Eu gostaria de falar com vocês a respeito dessa mãe que ela quer empreender, quer abrir um negócio, tem essa vontade, tem vontade de ser independente, de produzir, mas pode acontecer de no meio do caminho vir uma gravidez que ela planejou e outras vezes até que não planejou, que às vezes acontece mais e isso é que vai trazer mais conflitos internos para essa mulher. E o que a gente pode falar sobre os sentimentos que essa mulher tem? Essa mulher, quando ela quer empreender e não consegue, e ao mesmo tempo ela se depara com as responsabilidades de ser mãe, há um conflito muito grande, porque ela sente que nem como empreendedora ela vai estar completa se ela deixar o seu filho pequeno para ir fazer esse processo de abertura de empresa, de regularização, de compras, de estratégias para atender clientes, pacotes, etc. E por outro lado, ela sente também como mãe que ela também não está se realizando, que ela também não está sendo completa, que ela não está fazendo uma entrega completa. Tudo isso advém de regras, de crenças antigas, ancestrais, de que a mulher não tem essa permissão, que a mulher, o papel dela no mundo é só cuidar, principalmente dos filhos e da casa e do marido. Essa tríade, não cabendo outra coisa fora. Não há outra possibilidade. Até porque quando a gente volta na história, ou ainda ver países que ainda a mulher não tem espaço, ela não pode nem estudar, nem dirigir. As mulheres aqui mesmo no Brasil, até na década de 60, elas eram consideradas incapazes, relativamente incapazes, corrijo. E elas passavam da tutoria do pai para a tutoria do marido. Ela não tinha como escolher coisas para ela mesma, desenvolver sonhos e atividades era impossível. Então, as mulheres dessa época que desbravaram, que fizeram coisas, que foram cientistas, que foram inventoras, que foram artistas, elas foram muito de frente com esses conceitos da sociedade tão profundos que vêm, inclusive, de outros continentes que foram trazidos para cá pelos portugueses. Então, isso agrediu muito a psique da mulher, de todas, independente se elas são empresárias, são empreendedoras ou são profissionais liberais. Porque até mesmo para trabalhar na CLT acontece o mesmo sentimento. Acontece que, às vezes, até de uma forma mais dolorosa ainda, porque na CLT as regras de horários são mais rígidas, são mais apertadas. Então, naquele momento que a mulher se compromete com um contrato de trabalho com uma empresa, passa a ter responsabilidades, e ela é uma mulher responsável, ela fica com esse peso dentro dela, desequilibrado, entre ser essa boa profissional e ser a mãe. E o que acontece é uma sobrecarga de emoção e de serviço e de trabalho muito grande, porque essa mulher chega em casa, ela quer suprir essa necessidade que ela acha dentro da mente dela que ela está em falta, e isso vai transtornando e deixando as coisas ainda mais caóticas. Ela faz de tudo que ela consegue no alcance das capacidades físicas dela, ela vai, ela trabalha fora, ela chega em casa, ela cuida da roupa, ela cuida da comida, ela cuida do dever dos filhos, ela agrada o marido da forma como ela sabe, se é com uma conversa, se é fazendo uma comida para ele, ou mesmo até como agindo como uma mulher mesmo, né? Uma amante. Então, ela, uma amante no sentido de amor, né, gente? Não estou falando que a mulher vai ser amante, a esposa também tem esse papel. Então, ela vai suprir isso dessas melhores maneiras que ela consegue e a consciência, sim, ainda não está totalmente suprida essa questão emocional, porque no outro dia ela volta para o trabalho e começa tudo de novo, num grande ciclo que não tem fim, a não ser que ela comece a ir para dentro de si e comece a analisar o porquê que ela está se sentindo assim, com culpa, da onde veio essa ideia, porque essa ideia, embora também faça parte das próprias ideias dela, essa ideia é uma ideia coletiva.
É uma ideia que foi implantada e aceita e condicionada, e através disso ela vive a vida dessa forma. Só que nós alcançamos, com o desenvolvimento da sociedade, a mulher tem sim espaços hoje em dia, vários inclusive. Não tem igualdade em vários aspectos com os homens, ainda não tem, mas já houve um grande avanço. Hoje as mulheres são motoristas, as mulheres podem votar, coisa que não tinha antes. Se a gente fala que isso é porque não tinha. Então, elas votam, elas podem se formar, elas podem praticamente ser todas as profissões que ela desejar. Ela pode, inclusive, ser uma piloto de avião, por exemplo. Então, a mulher alcançou níveis, em algumas sociedades, em alguns países, ela alcançou um nível bastante alto de representatividade, se tornando até mesmo uma presidente ou uma conselheira de alto nível. Então, isso é um despertar do mundo muito grande para esse lado da mulher. A mulher, ela tem essa característica muito emocional. E isso, com certeza, vai trazer para o mundo uma visão diferenciada, que é o que já está acontecendo, com várias questões. Com a questão dos animais, com a questão das crianças, dos idosos, da natureza. Isso vem muito de um pensamento já da implantação das mulheres em várias frentes. Não que os homens também não tenham, porque, na verdade, os homens também estão sendo conduzidos pelas novas mulheres, as novas mães, que, embora tenham esse sentimento de culpa, ainda continuam desenvolvendo um excelente papel como mãe, mesmo que essa dor de culpa fique ali do lado, atrapalhando. Se eu tenho uma loja que está aberta, se eu sou uma prestadora de serviço, o ideal hoje é a mulher pensar na sua rede de apoio. Quem vai ser? Se possível, você conseguir se estabilizar financeiramente antes de você ter um bebê, para que depois você possa estar tendo, às vezes, até que contratar uma pessoa para poder te ajudar. Essa é a melhor forma de você planejar essa sua maternidade dentro do empreendimento. Por outro lado, se você não tem, por exemplo, familiares ou a mãe por perto, isso aí é fundamental. Você pensar como que vai ser os primeiros 4 meses após o nascimento da criança. É muito fundamental se programar para esse período, para que às vezes possa ter uma pessoa para ajudar. E quais horários que essa pessoa vai poder ajudar você. Depois, quando a criança passa dos seus 4, 5, 6 meses, muitas escolas já têm essa questão de aceitar essas crianças, como matricular no CEMEI, por exemplo, que também aí já é um outro processo. Não é fácil para as mulheres também, mesmo tendo essa alternativa como uma alternativa positiva, dentro da mulher há um conflito quando ela leva o filho para uma escolinha de tempo integral. Mas o que ela tem que fazer, mais uma vez, falando sobre essas questões sentimentais, porque tudo envolve o emocional. As nossas ações, elas estão muito voltadas para o que realmente a gente sente. E o que a gente sente está muito envolvido com o que a gente pensa. Então, é uma sequência, é uma tríade. Você pensa, você sente e você age. Então, você tem que cuidar e cultivar, primeiramente, seus pensamentos, porque isso vai gerar tudo. Então, o ideal é você fazer um acompanhamento junto a algum psicólogo, alguma coisa, se você sentir que está com um conflito muito grande, que isso está te levando a um estado de depressão, você não pode deixar isso crescer, isso aumentar e abafar a mulher incrível que você é. Você que luta no dia a dia, você que é responsável por uma empresa, você que pode ter até outras famílias dependendo de você no sentido da sua gestão, do seu empreendimento. Então faça dessa forma você que empreende e que tem um bebezinho. Primeiramente, você observa como que vai ser a sua rede de apoio para você organizar os seus horários. Se na sua empresa tem pessoas também que podem estar assumindo algumas responsabilidades enquanto você está nesse período de licença, você precisa fazer uma programação dessas ações. E previamente, de preferência, você que já é empreendedora e que deseja ter um bebê futuramente, ou você que já está esperando um bebê nesse momento, é um momento chave para você fazer esse planejamento, para você ver quando, como, quem e quanto. São as principais perguntas que você tem que se fazer nesse momento, para que depois esse sentimento de culpa e de tristeza não venha prejudicar você e de uma forma até diretas o seu próprio bebê. O apoio do companheiro, eu não preciso dizer que ele é de extrema importância. É muito necessário o pai trazer também
essa responsabilidade da criancinha pequena, principalmente para que a mãe possa cuidar da sua higiene pessoal, ela também possa ter um momento só para ela. Mas o que eu percebo é que quando a criança é pequena, as pessoas se esquecem da mãe. Porque todo mundo está focado na sobrevivência, na saúde, no restabelecimento total da criança. E a mãe fica em segundo plano. Mas o pai, que é um ser apaixonado também por essa mulher, ele também deve se abrir a essas necessidades femininas de restabelecimento, de restaurar a beleza da mulher, que fica debilitada em vários aspectos. Eu, como já tive 3 filhos, aconteceu que eu caiu muito meu cabelo, a minha pele mudou muito, porque esticou muito nas minhas gestações, então aparecem estrias, aparecem tantas coisas, modifica totalmente o corpo da mulher. E isso também traz uma questão psicológica e difícil de trabalhar junto à questão de ser uma mulher perfeita. Tudo isso é grande, é conflitante. Mas a mulher que ela vai desenvolvendo o seu empreendimento, mesmo com um filho ao seu colo, vamos dizer assim, embora muitas pessoas se sintam incomodadas com isso, achando que ela não está agindo corretamente, vamos imaginar que ela é como se fosse uma gota, quando cai assim numa água, faz aquelas ondinhas que reverberam. Então essa mulher, ela é como uma gota que caiu ali e causa uma onda de impactos. Alguns vão admirar, de qualquer jeito eles vão ver, eles vão se incomodar no primeiro momento. Mas por outro lado também, toda vez que você age, que você sai de um padrão de muita normalidade que foi estabelecido, que nós não sabemos nem por quem, vai causar, sim, um desconforto. Vai causar. Mas você também vai ser um agente, uma agente de libertação para outras mulheres que estão nessa mesma situação que você está passando neste momento de ter um bebê pequeno e também de ter um negócio próprio. Você, mulher, é muito importante para que esse mundo seja cada dia melhor, com mais soluções, com mais empatia, com mais sensibilidade. Por isso, você necessita muito pensar nessa grande importância que você tem, mesmo que o mundo diga algo ao contrário para você. Você é muito importante como mãe, como mulher, como empresária, como solucionadora, como cuidadora, são várias facetas que você tem, mas você é humana. Você não precisa se sentir obrigada a fazer tudo isso. Se você mantiver os seus sentimentos, a sua mente, os seus pensamentos com mais leveza, você vai conseguir passar de maneira boa, de maneira tranquila. Não que a vida seja sempre uma linha reta. Há momentos que somos obrigadas, sim, a tomar decisões, deixar alguns projetos momentaneamente, até que a gente possa voltar e fazer tudo aquilo que é necessário para a nossa realização. Um forte abraço para cada uma de vocês, empresárias, mães, esposas, estudantes, meninas que estão crescendo, que podem crescer e fazer um mundo muito melhor. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, se inscreva nesse canal que é feito para você com todo carinho.